uma vez. Neste momento, daremos início à nossa quarta rodada do nosso primeiro webinário, Impactos, Perspectivas e Reflexos da Pandemia Covid-19 em nosso município. Né? Lembrando que essa é a iniciativa do Partido Patriota, que traz na idealização deste webinário uma forma democrática para debatermos e pontuarmos ideias e possíveis soluções para os problemas, que debateremos e pontuaremos as ideias para possíveis soluções para os problemas que envolvam os temas de grande importância para toda a sociedade, que é educação, saúde, economia, segurança pública e ação social. Eu sou Edmar de Souza e estou na condução deste webinário, que está sendo apresentado em temas individualizados, onde iniciamos com o tema educação, que será abordado até o dia 5/6, na sexta-feira. Como é de extrema importância para toda a sociedade que as ideias e os posicionamentos dos pré-candidatos a prefeito de nossa cidade, todos terão a possibilidade de estar participando deste web seminário. Né? Com isso, como é de extrema importância que eles possam participar, este webinário busca cumprir e respeitar todas as regras eleitorais. Com isso, um convite a todos foi enviado, a todos os pré-candidatos, né, um convite foi enviado através do e-mail que está cadastrado nos seus devidos partidos, certo? Para uma melhor condução dos trabalhos, foram convidados mediadores, que são membros da educação municipal. Na data de hoje, estaremos recebendo a professora Gerciane, mais uma vez, que ela está nos acompanhando, e, por sua vez, tem um conhecimento vasto e amplo dentro das funções de uma escola. Já temos sido secretária, supervisora de ensino, diretora, coordenadora pedagógica e coordenadora de secretaria, entre outras funções. Estando aqui hoje para representar a categoria da educação e toda a sua classe que influencia desde a parte dos professores, alunos, tentando apontar as situações para que possam surgir alguma ideia de como vamos tratar a educação antes, durante e pós esta pandemia. Gostaria de lembrar aos mediadores do webinário que foi pensado para que todos os mediadores possam questionar os nossos convidados, relembrando que iremos seguir o assunto da temática. Nesse momento estamos trabalhando em educação, assuntos de outras pastas não deverão ser mencionados, ou no mínimo deveremos evitar. Lembrando que a participação está aberta a todos os que queiram colaborar. Então, vemos que hoje aqui na web tem bastante professor, temos alguns coordenadores aí que já se apresentaram. Essa questão de mediação também está aberta para você. E caso queira participar, entre em contato que a gente vai estar agendando direitinho para que vocês possam formular suas perguntas e trazer aos convidados. Hoje contaremos com a presença de 2 convidados, ambos do partido PRTB. O pré-candidato a prefeito Danilo Mongueter, que há 34 anos está em Gurupi, empresário, bacharel em Direito e proprietário da Casa do Vinho. Também na população, na comunidade é conhecido como senhor Danilo da Casa do Vinho. Boa noite, senhor Danilo, fique à vontade. O nosso segundo convidado é o pré-candidato a prefeito, senhor Sargento Genilson, que está há 34 anos também em Gurupi. Ele é vereador na atual legislatura, administrador, empresário, professor especializado em gestão pública, além de militar, e serve hoje no batalhão da Polícia Militar aqui da nossa cidade. A professora Gerciane, na situação de única mediadora, que hoje fará aos convidados 9 perguntas, onde será abordado especificamente, como já foi mencionado anterior, o tema educação, certo? E neste ponto da apresentação, eu gostaria de informar aos nossos convidados que será feito a pergunta e os dois responderão as mesmas perguntas, tá? Então, assim, a gente tem uma média de tempo de resposta. Caso seja aberto às respostas, cada um deve se ater-se ao tempo, para evitar que nós não extrapolamos o tempo do nosso web seminário. Porque o tempo foi colocado 1 hora para cada partido. Ou seja, são os 2 do mesmo partido, a gente vai ter que dividir esse tempo aí para que seja um trabalho bacana. Genilson, de acordo, senhor Danilo, de acordo? Sim. Certo. Alô? Pode avançar, meu amigo. Avança. Beleza. Então, lembrando que os convidados responderão as mesmas perguntas e vamos seguindo.
Então, os participantes da conferência querem fazer alguma pergunta, o chat está em aberto. Ao final dos 15 minutos finais, se o nosso tempo se colocar dentro do programa, a gente abrirá para que as perguntas sejam feitas. Aqui agora está normal, será? Com isso, boa noite mais uma vez, senhor Genilson. Boa noite, senhor Danilo. E eu passo a palavra para a professora Gerciane para que inicie com as perguntas e, logicamente, suas considerações. Professora, boa noite e dê sequência. Boa noite, Edmar. Boa noite, Sargento Genilson. Boa noite, senhor Danilo. Boa noite a todos os colegas de categoria, a todos que estão participando dessa quarta noite de webinário. Muita alegria, muito satisfeita com a cada dia que se passa, mais participantes. Ok, então nós vamos já dar início na nossa primeira pergunta. A dinâmica o Edmar já explicou, né? São 2 pré-candidatos e vocês 2 vão conciliando as respostas. Primeira pergunta. Partindo do princípio que essa pandemia atingiu o mundo, cada município teve um impacto diferente. Considerando esses impactos, qual modelo de isolamento os senhores defenderiam? Posso começar a primeira resposta, senhor Danilo? Bem, o entendimento meu é de uma forma bem objetiva. Não acredito que exista um modelo pronto para qualquer situação, né? Primeiro, desejar boa noite a todos. Esqueci de fazer isso, né? Graças a Deus estamos aqui discutindo um tema tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade como um todo, que é a educação, né? Parabenizar as pessoas que aqui estão assistindo, o professor Wellington, Arli, a Solange, Carlos e os diversos que aqui estão. Primeiro é o webinário que nós começamos já com 34, 35 pessoas participando, esse é um ponto extremamente positivo. Bem, na situação que a gente observa, é importante ressaltar que nenhuma organização, nenhum tipo de poder constituído, nenhuma cidade, nenhum tipo de governo ou poder constituído tem um modelo pronto para uma situação como essa. Tanto é que até os modelos de isolamento ou de enfrentamento dessa doença, ele não tem um modelo único para cidades até 50 mil, até 100 mil, até 200 mil, até 1 milhão de habitantes, não tem. Cada cidade tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. Obviamente, eu não concordo com a ideia de nós fazermos o lockdown, né? Não seria um remédio para todas as cidades. Eu acredito que, realmente, isolamento vertical escalonado, dentro de um trabalho identificado a partir da sua demografia, a gente conseguiria, sim, talvez, sair desse obstáculo. Exemplo disso é que Gurupi não foi tão impactado quanto foi outras cidades aí. Danilo? Eu concordo plenamente. A nossa cidade não está com todos os problemas assim, mas eu acho que há grande falha na administração. Como eu já mandei um zap para os grupos, a administração pública, ela deveria retirar vencimentos do prefeito, secretários, vereadores, para contratar secretárias, contratar enfermeiras para cuidar das pessoas de risco. E as demais pessoas deveriam trabalhar para que o progresso, para que o dia a dia continue normalmente. Caso contrário, vai criar outros tantos problemas, problema de diabetes, problema de coração, problema de reumatismo, problema de pulmão, etc. Então, as coisas têm que ser racionais e feitas de acordo com as necessidades da população. Ok. Está satisfeito aí, senhor Danilo? A segunda pergunta com a professora Gerciane. Tem alguma réplica, professora? A gente está trabalhando, tem sempre uma réplica. Sim, eu tenho. Senhores candidatos, qual providência não foi tomada? Qual providência os senhores tomariam? E qual providências a gestão tomou que os senhores consideram desnecessárias? Senhor Danilo, você quer começar agora? Qual as providências? Bom, de saída, foi uma pandemia que era imprevista. Mas tudo que acontece de imprevisto, aos poucos você tem que parar para pensar e estudar qual a melhor solução.
E essa solução de parar tudo não é solução para ninguém, porque cria problemas, resolve um problema, mas cria outros tantos problemas. E a administração, ela tem que ser ágil, ela tem que ser eficiente. Se de saída o prefeito, o governador do estado e os políticos tivessem feito as coisas adequadas, bem menos problemas teriam acontecido. A economia funcionaria normalmente, o suprimento que os hospitais não têm e deveriam ter, os problemas seriam amenizados e, quem sabe, resolvidos quase que totalmente. Várias cidades do interior do Brasil, inclusive aqui do Tocantins, resolveram seus problemas sem alarde, sem nada, sem vítimas, ou poucas vítimas, que são umas coisas naturais que podem acontecer. Então, falta capacidade administrativa dos nossos prefeitos e nossos governadores. Certo. Genilson, só um minutinho. O senhor Danilo, só uma observação. Nós gostaríamos de ver a sua imagem aí, que a gente está gravando também para publicar. Se o senhor pudesse deixar a câmera mais... Sim. É que eu sou meio novato nesse tipo de conferência. Não, tudo bem. O importante aqui é a informação, que ela está chegando muito... Okay. Obrigado. Obrigado. Todos nós estamos aprendendo. Bem, o meu entendimento, quando a gente foi falar os 3 temas que foi colocado, né, quais foram as medidas que foi percebida, o que faria e onde foi que errou. Eu vou me ater a esses detalhes, porque eu quero justamente nós buscarmos aqui soluções. Bem, é importante ressaltar que a cidade de Gurupi foi uma das primeiras, né, a fazer seus decretos de isolamento, né? Começou com o emergencial e depois veio o decreto na qual deu-se a calamidade pública, né? Obviamente, o município não estava com nenhum plano estratégico com relação à educação, que é o tema que nós estamos focando nesse momento. Esse plano ele não foi criado em nenhum mecanismo, em nenhuma outra organização e não foi buscado nenhum modelo. Exemplo disso foi uma reunião que nós tivemos junto ao secretário de Educação, depois de muitas indagações e questionamentos feitos em redes sociais e via documental, para poder sabermos o que o município realmente estava fazendo depois de 45 dias que estávamos praticamente todos parados. Naquele primeiro momento, nós observamos que uma medida que tinha sido questionada, e ele criou-se um mês depois da paralisação, era criar uma portaria para poder criar um conselho, né, um conselho gestor que pudesse analisar a crise e ter 3 possibilidades de data de possível retorno dessa situação. Obviamente, esse comitê deveria ser composto por vários membros do Conselho Municipal de Educação, das representatividades dos próprios diretores, coordenadores, professores, a comunidade em si, ou envolveria também a parte externa. Assim, eu acredito que o Lindomar deve ter participado como vice-presidente, ou pelo menos a presidente, né, que eu a conheço, eu sei da sua competência, tenho certeza absoluta que esse seria o melhor caminho. Porém, ele não foi efetivado, ele não foi dado transparência, ele não houve a oportunidade de ouvir as pessoas que realmente são envolvidas, que é a comunidade estudantil, pais, profissionais e os alunos de alguma forma ou de outra, ou aqueles que pudessem opinar. Feito isso, nós fizemos nessa reunião do dia 1º de maio, se não me engano, foi dia 2 de maio, nós tivemos a oportunidade de falar com ele, dia 4, perdão, tivemos a oportunidade de falar com ele com relação ao censo. Eu sugeri a ele fazer o censo municipal da educação, porque se a gente não entendermos, né, o que temos em condições estruturais das escolas, da qualificação e talvez da boa condição do profissional de educação e todos os demais envolvidos, e também como é que está a realidade das suas comunidades, que são os alunos que vão se beneficiar de uma possível estratégia, de nada valeria qualquer proposta de iniciar início de junho, início de julho ou início de agosto, que era a ideia inicial. Então, foi dada essa sugestão desse censo escolar, principalmente para entender a realidade tecnológica das pessoas. Não adianta a gente pensar, né, em relação a falar, não, nós vamos mudar para essa modalidade remota e pronto, amanhã a gente se adequa. Não é esse um processo tão rápido, né? Tanto é que nenhum poder construído conseguiu dar uma fórmula tão rápida e para vários modelos de cidade. Então, percebeu-se uma omissão naquele momento, uma falta de planejamento naquele momento e uma falta de participação verdadeira e efetiva dessa comunidade que é a mais impactada, que são os pais, os alunos e os professores, que depois de 45 dias nós tínhamos observado que não tinham progredido tanto. E já começou, né, uma semana depois, 2 semanas, ele lançou esse censo, né, escolar dessa comunidade. Eu acredito que em breve esse grupo, né, gestor de análise aí vai conseguir apresentar algumas datas para nós, igual o Estado já tem apresentado algumas
alguns resultados com relação ao que fazer diante dessa pandemia. Ok, pré-candidato, ok. Jefferson, vamos então para a segunda pergunta, para já dar uma sequência, por favor. Sim. Partindo das reclamações que os pais têm trazido ao conhecimento desse webinário, podemos notar que a falta de contato, informação em relação ao cumprimento do calendário, rendimento e aprendizagem escolar. Como os senhores enxergam essa relação? Os senhores têm acompanhado de perto se existe algum canal ou meio de comunicação para essas tratativas entre pais, Secretaria de Educação e corpo docente? Eu vou iniciar, doutor Danilo, até porque ela é continuidade da pergunta anterior. Foi estabelecida uma conexão, né, por meio, né, de um grupo de estudo e de pesquisa que iam buscar, junto aos pais, via telefone, aqueles que conseguissem, não conseguissem telefone, iriam buscar em suas comunidades entender essa realidade. Volto a dizer que partiu de uma proposta simples e singela de se fazer esse censo com as comunidades. E não aquele censo do ano passado, em setembro do ano passado, que foi feito um censo generalizado para todo o Brasil, agora uma outra realidade. Essa pandemia gerou uma nova realidade para a educação municipal. Então, a partir dessa situação foi feito, sim, estabelecido contato para verificar essa condição de o que realmente poderia ser feito, porque não adianta a gente querer atender 90% da população, eu digo essa população que eu falo estudantil, e deixar 10% lá para trás. Esse não é o mecanismo correto. Tem que caminhar junto, temos que todo mundo não deixar ninguém para trás. Então, acredito que esse primeiro contato que foi feito ainda não foi dado resultado, não foi apresentado ainda nenhum planejamento, nenhum plano estratégico e nem muito menos um plano tático operacional nos próximos 15, 30 dias ainda. Senhor Danilo? Sim, os reflexos dessa gripe, como chamam de pandemia, ela trouxe reflexos negativos, mas também traz alguns reflexos positivos, como principalmente o comportamento do ser humano e das crianças. Eles estão ficando mais educados, mais conscientes e mais responsáveis. Falta só as autoridades fazer a sua parte principal em fazer a separação, fazer a devida separação de comportamento para que não crie mais problemas essa pandemia. Porque criança e adultos, se você analisar o contexto do nosso dia a dia, o que falta nesse país é falta de educação. As pessoas não sabem se comportar, não sabem agir dentro das normas da higiene, e aí isso cria problema. Quem se cuida, quem se cuidou e continua nesse limiar, ele está protegido principalmente de quase todos os problemas de saúde e pandemia e gripes que surgirem. Isso vai surgir mais. Então, o que falta? Eu já falei no começo e volto a repetir. Muita conversa não resolve nada. Precisa administração, precisa eficiência, precisa suprimento. Os hospitais, os médicos têm que estar preparados para fazer as coisas certas e adequadas, porque caso contrário, quando surgir outros problemas, outros eventos, e sempre estão surgindo, os problemas vão aparecer e vão continuar. E nós sempre vamos correndo atrás. Agora, se tiver educação, se tiver responsabilidade das pessoas, esses todos os problemas serão amenizados e são resolvidos bem mais facilmente. Essa é a questão. Administração, honestidade e gerenciamento. Ok, seu Danilo. Professora, nesse caso, nós temos... Sim, eu não tenho réplica. Não tenho réplica. Sim. Então, nós seguimos para a terceira pergunta, Sim. por favor. Visto a diversidade socioeconômica na educação pública, sabemos que a grande maioria dos nossos alunos tem na escola não somente uma fonte de aprendizado, mas também uma fonte de alimentação e subsistência, sendo que algumas delas fazem na escola a primeira e a última refeição diária. A maioria vive com mães solteiras, diaristas, onde destaca-se que muitas foram dispensadas do trabalho e não recebem o auxílio emergencial. São mais de 70 dias sem aula.
Os senhores buscaram saber quais foram as providências tomadas para amenizar essa fome que chegou ao lado dos nossos estudantes e crianças, tendo em vista que está em vigor desde o dia 7 de abril de 2020 a Lei 13.987, que permite a compra dos alimentos das cestas básicas destinado com a utilização dos fundos do PNAE, Fundef. Os senhores consideram que a não destinação destas cestas às famílias dos nossos alunos da rede municipal até o presente momento é algo aceitável? Senhor Danilo. Veja bem, como é que acontecem as coisas. 20, 30 anos atrás, já se formava, já se falava em educação integral, em alimentação. É visto, é sabido que o povo brasileiro é carente, é necessitário de muitas coisas. Se naquela época, até hoje, o Brasil teria feito as coisas concretas e objetivas na educação, hoje nós seríamos uma potência. E hoje nós continuamos no terceiro mundo por falta de planejamento, por falta de responsabilidade. Educação, alimentação é a base. A criança começava a estudar com 8 anos, baixou para 6, agora 2, 3 anos já estão indo, interagindo, brigando. Tem os conselheiros, tem as psicólogas lá para orientar as crianças, para que elas aprendam a interagir. Esse é o fator principal, interagir. Aí você faz o segundo grau, aliás, o primeiro grau, faz o segundo grau, faz o terceiro grau, e nós continuamos com alunos sem eira e sem beira, não tem conhecimento de matemática, não sabem os rios, não sabem nada, não sabem português. Eu também não sei, mas quero que eu saibam. Por isso, o que eu já disse antes, e volto a repetir, esse país, sem um modelo educacional, desde os 3 anos agora para frente, com todas as crianças em sala de aula, todas, não meia dúzia de gente folgada, todas, eu já fui desses colégios, só gente de sala. E há aqueles que precisam de orientação, precisam de alimento, que precisam de ajuda. Cadê eles? Cadê o governo? Cadê o prefeito? Cadê o governador? Não tem. Como é que esse país vai funcionar? As coisas têm que ser plantadas. Você não colhe se você não planta. Você não colhe se você não cuida da planta. Você não colhe se você não coloca defensivas, não orienta, não dá orientação para as crianças. Elas precisam, como uma cereal qualquer, cuidar disso aí. Oi. Ok. Sargento? Hein? Seu Danilo, eu queria que o senhor dividisse um pouquinho mais o tempo, até para dar tempo, nós conseguimos responder as novas perguntas aí, tentando ser mais objetivo. Nós estamos dividindo o tempo em 2. Tá, ok. Com relação ao PNAE, que é a grande pergunta aí, eu deixo bem claro que ainda no dia 29 de março, nossas reivindicações era que realmente fizesse essas composições de forma a entregarem para seus pais, os responsáveis pelos alunos. Que entre o dia 20 e o dia 30, por exemplo, já tínhamos mais de 10 dias que nós estávamos com merenda dentro das escolas, e muitas dessas merendas, desses produtos aí, são perecíveis, então eles têm um tempo de vida, então eles perdem-se, né? Então muitos desses produtos tenho certeza absoluta que teve sim prejuízo e percas, pessoas passando necessidade em suas casas, e por uma falta de planejamento ou decisão por parte do secretário de dar autonomia para o diretor da sua escola, para ele poder fazer gestão sobre esse processo e convocar o pai do aluno ou aquela família que mostrou-se realmente uma condição um pouquinho maior do que algumas outras, aqueles poucos alimentos que tivessem ali, aqueles já adquiridos, né, que estavam lá dentro das suas cantinas, dos seus almoxarifados e depósitos. Já deveriam ter sido passados. Tanto é que o município agora, já 2 semanas atrás, começou a recolher esses alimentos para poder fazer uma central de abastecimento para converter isso em uma cesta básica. Reforço que no dia 29 de março ainda não tínhamos a Lei 13.987, que falava justamente dessa legalidade de converter essa merenda escolar. Existiam projetos de lei, mas não tinha lei. Então, desde o início do mês de abril, todos os municípios têm sim autoridade em cima do PNAE, daquilo que é distribuído, de poder fazer a conversão de valores para poder converter isso em cestas básicas, para entregar para os pais dos alunos, os seus responsáveis, e principalmente poderia ter feito um outro mecanismo, que foi sugerido ainda no meu primeiro requerimento do dia 29 de março. Qual o requerimento? Vamos comprar então da agricultura familiar, vamos converter esse valor na agricultura familiar. Se hoje nós temos 30%, 40% como meta para poder fazer as compras diretas desses produtores,
por que não fomentar os produtores das pequenas propriedades rurais aqui da região, com cadastro rápido, simplificado, para que eles pudessem, eu diria, desovar essas mercadorias que estão paradas. Nós ficamos em mais de 30 dias com as feirinhas, com os mercados parados. Numa terceira possibilidade, foi colocada para o prefeito já no início, já no meio de abril, quase no final de abril, há mais de 40 dias atrás, uma terceira possibilidade foi colocada ao prefeito dessa cidade. Qual a possibilidade? Converter esse valor, que é aproximadamente R$50, aproximadamente por mês, para cada pai de aluno, e assim ele pudesse comprar no mercadinho próximo. É igual o sistema do Brasil Card de alimentação, Vale Card de alimentação, ticket de alimentação. Você dá um cartãozinho, como é o caso do Bolsa Família, e ele faz o movimento do dinheiro ali mesmo na sua comunidade. Ou seja, nós vamos cumprir a nossa meta de entregar as cestas básicas para as suas crianças, para diminuir um pouquinho essa fome, porque R$50 não mata a fome um mês todo de uma criança, obviamente, mas diminui-se essa fome. E, em segundo plano, ainda nós vamos fomentar a economia local. Porque quando você pega o cartãozinho e compra na mercearia perto ou dentro do seu município, aquele dinheiro ele fica totalmente dentro das nossas divisas, dos nossos limites. E isso era importante ter feito. Mas ele preferiu fazer a compra da cesta básica, que a gente ainda não sabe em que formato que será, com a promessa de entregar até o dia 15 de junho, e me preocupa, às vezes, esse dinheiro, que é aproximadamente para 250 mil mensal, 8 mil crianças nesse município. E quando eu falo de 8 mil crianças, eu estou falando de todas as 25 unidades conveniadas. Nós temos hoje, incluindo as 3. Nós temos essa condição, é esse o nosso diagnóstico, essa é a nossa realidade. Não é para atender somente aqueles que potencialmente estão numa situação mais famigerada. Se você tem o recurso que ele é estabelecido, algumas merendas são 32 centavos, outras são 37 centavos por cada criança. Tem algumas que chegam até R$1,04. Esse valor tem que ser convertido em valores, em uma cesta básica, compatível com a condição que a criança estava tendo na sala de aula para poder ser entregue. Então, engloba todas as crianças da rede municipal de ensino, todas elas por meio, inclusive, das conveniadas, que no caso vai dar 25 unidades de ensino dentro da nossa cidade. Ok, sargento, satisfeito. Edmar. Professora Luciane, vamos para a quarta pergunta, por favor. Trazendo para a educação a polêmica de preservação de vida, os senhores consideram mais importante preservar vidas ou a manutenção do calendário escolar? Seria possível, com a atual estrutura do município, continuar realizando as aulas e preservando a saúde dos alunos e demais servidores da educação? Essa vez eu começo? Seu Danilo? Essa eu começo, né? Tá bom. De forma bem clara e objetiva, preservar vidas, eu tenho certeza que é a meta de todos, né? Eu não acredito que haja um gestor público que não vá pensar primeiro na vida. Ninguém vai te dar uma resposta contrária a isso, Jefferson. Eu tenho certeza absoluta, professora. Pode ser que na prática ele seja incoerente. Mas o que vai acontecer daqui para frente é que não somente na educação, esse novo normal que nós vamos viver, ele vai ter que passar por uma série drástica transformação em todas as estruturas, em todo o comportamento, porque não se consegue hoje explicar para uma criança da primeira fase do ensino fundamental ou então da educação infantil o que é manter o distanciamento, né? O que é o isolamento social em sua casa, na sua família, ou então diante de uma merenda. Uma coisa é você falar com uma criança que está lá na segunda fase com 10 anos e falar para ele, sua carteira vai ter 2 metros de distância da carteira do coleguinha. Quando você for para o intervalo, vai ser um intervalo diferenciado, intercalado com outras turmas. Vai ter uma série de mudanças que outras cidades já estão experimentando, que o intervalo, por exemplo, para lanche lá, já tem escola que vai começar às 8 horas e tem escola que vai começar às 10h30, para vocês terem ideia, para vocês entenderem tanto que a dinâmica vai ser diferente. Aquele encontrão de 9h15 da manhã ou de 3h15 da tarde, onde todo mundo vai para o pátio e se diverte, por exemplo, acabou. Não vai existir tão cedo essa situação. Então, assim, é um mundo novo, é um novo que a gente está aprendendo a viver, que ainda vamos aprender a viver ainda na prática, e tenho certeza absoluta que a vida vai ser prioridade em todos os sentidos. Mas tenho certeza absoluta que esse plano educacional vai envolver mudanças drásticas, né, em todo sentido. Ok. Senhor Danilo? Exatamente, mas tem um fundamental em tudo isso aí. A educação, ela traz tudo isso aí. Para resolver esse problema do distanciamento que está no momento, a gente tem notado nas ruas
no comportamento das pessoas em todos os setores que eles vão. Então, as pessoas estão aprendendo a mudar, e principalmente as crianças. Elas estão sentindo que há o perigo, e o perigo envolve o ser humano, envolve saúde. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que isso só vai resolvido mesmo se não é simplesmente uma prorrogação agora para depois entrar na bandalheira novamente, como sempre e honestos, tem conteúdo na escola. O que está faltando na escola? Disciplina. O que está faltando na escola? Conteúdo. Então, sem conteúdo, sem disciplina, sem responsabilidade e sem alimentação, não é alimentação do mês, não é alimentação de 2 meses, é a alimentação de uma criança inteira, de 3 aos 15, 16 anos, quando ela forma, como ela tem conhecimento do que é a vida, ela sabe se comportar, ela sabe o que é certo e o que é errado. A imprensa brasileira, ela massifica as coisas erradas e não tem ninguém para orientar as crianças. Deveriam orientar, isso deve começar na escola, fazer as coisas corretas, orientando as crianças corretamente para que elas façam as coisas dentro das normas de higiene, dentro das normas da saúde, para que possamos ter um país, uma cidade limpa, bonita, como Gurupi é, uma cidade bonita, mas falta não maquiador, falta administrador, falta alguém que tenha capacidade de gerenciar e administrar. Ok, senhor Danilo. Professora, só um minuto. Gostaria de, não queremos ser inconveniente com os nossos convidados, mas o nosso tempo realmente ele pode ser um pouco puxado. Porém, as perguntas, a gente gostaria que fosse mais objetivo nas respostas, para evitar diminuir na quantidade de perguntas. Tá? Então, vamos continuar o formato, a gente precisa seguir o tempo, e caso o tempo seja muito extenso de respostas, a gente vai diminuir nas perguntas. E a gente gostaria que fazermos todas para que ficasse bem mais esclarecido com os nossos convidados. Professor Jefferson, a quinta pergunta. Ok. Senhores, mais de 1,5 bilhões de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia. Mediante isso, a Covid-19 tem nos levado ao isolamento social, obrigando-nos a adaptarmos às formas digitais para nos comunicar, trabalhar, ensinar, aprender e interagir. Uma questão a se pontuar é a desigualdade gigante entre os sistemas público e privados da educação básica e a própria distância social entre as famílias dos estudantes. Enquanto alunos de escolas particulares aprendem por meio de diversos recursos e estratégias combinadas, como vídeo ao vivo ou gravado, envio de tarefas, mentorias, sessões em grupos menores para tirar dúvidas, muitos estudantes das escolas públicas sequer têm acesso à internet. Nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma TI, ou seja, uma equipe que cuida só da tecnologia das escolas, diferente de muitos municípios. Vocês têm conhecimento da estrutura tecnológica das escolas do município? Danilo, agora você inicia. Olha, na realidade, eu não tenho conhecimento do recurso, das capacidades tecnológicas do município de Gurupi. Mas uma coisa é certa, se o Estado ou o município destinasse pelo menos uns 4, 5% de investimento em pesquisa e tecnologia, nós seríamos outro país. Você falou em milhões de professores e alunos no mundo inteiro. Agora, para e olha e analisa e lê no mundo inteiro alguns países que têm educação, que têm responsabilidade, que têm honestidade em administração. Quais os problemas que tem com essa pandemia? Quase nenhum. Hoje eles estão indo para a praia, estão indo em qualquer lugar, porque tem educação, tem discernimento, tem capacidade administrativa e honestidade. E nós temos o quê? Nós temos um país grande, com clima, com tudo, sem capacidade administrativa. Esse é o grande fator. Todos os problemas que vão surgir vão continuar a ter se nós não mudar nosso modelo de educação. Ok, senhor Danilo. Sargento?
Algumas propostas que foi colocada, inclusive, pelo meu colega, o seu Danilo, é importante a gente trabalhar elas a longo prazo. E se tratando de curto prazo, dessa pandemia, que eu espero que daqui a 2, 3 meses a gente já esteja numa situação bem melhor do que nós estamos agora, é importante ressaltar que as estruturas hoje das escolas, elas não estão adequadas para esse trabalho, que possivelmente que é a teletarefa, que é o serviço remoto, que é uma condição de fazer uma teleaula ou uma condição de fazer talvez uma teletransmissão. Realmente nós não temos hoje. A gente tem pesquisas, né, empíricas, nós temos pesquisas generalizadas, que são colocadas em que hoje 70% dos professores, por exemplo, não têm acesso a essas tecnologias novas, ou até mesmo porque não tem engajamento, não tem estímulo. Exemplo disso é um webinário que é voltado à área da educação. Tá, webinário, não sei se caiu aí, caiu para vocês? Voltou. Ok? Voltou. Estão me vendo? Nessa condição, você observa que 42 pessoas, 39 pessoas, no universo que nós temos só de profissionais da educação, incluindo todos eles, 1.000 e poucos profissionais da educação, já que nós estamos tratando aqui do universo Grupi, educação Grupi. E nós temos uma participação de 40 e poucos profissionais, nem o próprio secretário teve acesso, por exemplo, a estar aqui debatendo e dialogando conosco por meio de uma ferramenta à distância. Como que eu vou imprimir essa responsabilidade para os profissionais de educação, que alguns deles têm, sim, algumas técnicas pedagógicas, né, didáticas, de poder adequar esse novo modelo de educação, principalmente os ensinos à distância em geral, mas como eu vou imprimir isso para um pai de aluno que está hoje mais preocupado com a cesta básica do que saber se o filho vai completar ou não o seu ano? Então, assim, nós não temos esse contexto cultural, nós não temos hoje uma estrutura tecnológica dentro das instituições de ensino nosso, do município, as mais de 25 eu estou falando aqui no caso agora, nesse momento, e nós temos sim uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Está aí o vereador Ivanilson Marinho está aqui participando. Ele pode me ajudar depois em outro momento, ou afirmar aqui no chat. Nós somos uma das poucas cidades no estado que nós temos 1,8 milhão dedicado a uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós somos uma das 5 cidades do estado que ganhou um tal de Cidade Digital, que era para ter sido implantada em 2010, inclusive por emenda do atual prefeito, que em 2013, quando ele assumiu, ainda não tinha implantação disso. E desde esse momento para cá, o Grupi vive uma tal de cidade tecnológica há quase 10 anos e as pessoas não têm acesso a um Wi-Fi comum que pudesse fazer uma transmissão. Quero reforçar que teletransmissão, que trabalho remoto, que tarefa por e-mail ou qualquer outro tipo de mecanismo, não significa que é educação à distância. Existe uma lacuna muito grande, né? E eu estou falando em nível de aprendizagem, de objetos educacionais, de tecnologias educacionais. Existe um abismo muito grande entre o que a gente estava fazendo em sala de aula, né, na presença de um profissional, e nós estamos tentando fazer em alguns municípios aí, que é apenas jogar tarefa para as crianças, né? Então, nós estamos realmente defasados de estrutura, de conhecimento, e essa secretaria até agora não mostrou que pode sim intervir e ajudar a educação. Mais de 1,8 milhão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ok. Já replicando, mesmo considerando o que determina o Ministério da Educação, segundo o parecer do Conselho Nacional número 5 de 2020, já está validando como carga horária? Eu não entendi a pergunta, o áudio não saiu, Jefferson. Sim. Esse posicionamento, mesmo conforme o que determina o Ministério da Educação, via o parecer do Conselho Nacional de Educação número 5 de 2020, que já reconhece, já valida as aulas remotas como carga horária? Sim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Ele deu esse leque, o Ministério da Educação, que é conhecido como MEC, né? Mas ele deu esse leque por meio do conselho, que foi aprovado, foi analisado, mas cada município vai dar a sua resposta. Eu digo para a senhora hoje, igual ontem estava assistindo, acompanhando o nosso colega, que também estava no debate, a possibilidade de jogarmos isso para a televisão. Gente, na década de 80, sim, funcionou para alguns perfis, mas que perfil que fazia o EJA pela televisão? Que perfil de pessoa? É um perfil totalmente diferente do alunado de hoje, dos pais de hoje. Nós não temos essa teleaula por meio de televisão, nós temos que adequar a nossa realidade. Vai ser validado? Vai sim, mas a gente tem que entender, e até hoje não foi apresentado nem esse diagnóstico da nossa realidade. Porque tem situações aí que alunos que estão em situação de dificuldade, de acesso tecnológico, ou seja, está totalmente aquém, professores estão levando as tarefinhas em casa, entregando na janela da sua casa, para poder manter o aluno em alguma situação.
Por isso, sim, a gente tem uma lacuna muito grande entre a iniciativa privada, que tem liberdade para poder fazer do seu ensino um ensino regular e dar continuidade, porque ele também tem mais estrutura, tem mais recursos, ele tem mais autonomia para dar esse passo. Já quando a gente vai para a gestão pública, realmente precisa de uma certa cautela, porque não adianta a gente pensar na solução só para aquele que tem acesso a uma televisão, aquele que tem acesso a um celular e aquele que vai, sim, acompanhar essa tecnologia. Então, está faltando realmente o município saber dessa realidade rápida, trazer as soluções e apresentar esse plano de recuperação desses, na realidade, são 78 dias já, né? Ok. Edmar, Professora, nós temos alguns... Só um minutinho, Edmar. Nós temos alguns professores que estão reivindicando que querem que seus questionamentos sejam respondidos. Aqui no meu relógio faltam 10 minutos, né? E eu teria mais algumas questões. O que você orienta? Professora, pelo tempo que a gente já foi informando no decorrer dos questionários, que ficaria meio puxado. Então, solicito que mais uma pergunta para que os dois respondam aí com um tempo mais preciso e objetivo, para que a gente possa fazer algumas perguntas dos nossos participantes. Ok, Genilson? Edmar, eu vou ceder a fala só um minutinho aqui para a nossa secretária. Ela está pedindo a fala. Úrsula. Boa noite. Haja vista, a gente está aqui na organização de ser o primeiro de todas as temáticas. Nós vamos aí, pela participação de professores e diretores, nos alongar um pouquinho mais para que todos possam ter ali as suas perguntas respondidas, tendo em vista que algumas perguntas já feitas no chat, elas foram respondidas no decorrer das respostas já aí dos questionamentos da professora Jefciane. Então, que isso não se torne um hábito, porque nós temos uma temática, o tempo partidário, pelo fato de ser dividido para o PRTB, pelo fato de terem 2 pré-candidatos, não pode interferir no processo. Como nós teremos outros webinários com outras temáticas, acredito que o Danilo e o Genilson vão se adaptar mais também ao processo, e também nós não podemos deixar esses professores sem respostas. Então, a organização propõe que nós alonguemos aí 15 minutinhos para que dê tempo de todos terem as suas perguntas respondidas, ok? Obrigada. Bom, com isso vamos a pergunta dos nossos chat. Professora. Oi, professora, faz mais uma pergunta. Ok, então. A última pergunta. Então, vamos lá. Quanto à aplicação do orçamento, os senhores têm conhecimento dos valores e repasses para a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação UNIRG? Vou começar a responder agora, né, dessa vez, né? Bem, tem um conhecimento, sim, claro, né, objeto de estudo nosso aqui enquanto vereador. Nós sabemos de forma bem objetiva que o orçamento do nosso município é algo em torno para a educação, 67 milhões. E o nosso orçamento para a Unig é de 91 milhões de reais. Eu quero só, de forma bem objetiva, explicar que orçamento não significa administração financeira. Orçamento é algo previsível, é um instrumento previsível, né? Aqui no município de Gurupi, aqueles que têm as obrigações constitucionais tendem a cumprir ele no limite, até porque tem reservas de recursos que são de ordem governamental da União para o município. Então, eles usam o máximo que pode. Óbvio que outras secretarias, às vezes, elas não são utilizadas em seu percentual total, não chega a dar 70%, 60%, porque às vezes faltou recurso em determinada pasta, ele transfere o recurso para outras. Mas esse instrumento que a gente lê, que tem aqui, que nós aprovamos, chamado LOA, LDO, começa pelo PPA, LDO, LOA, ele, na realidade, é um detalhamento em que prevê que sejam 67 milhões para a educação do município. E se tratando de educação e de obrigações, já foi falado por outros aqui pensadores, é a minha mesma defesa que eu tenho, alguns vão me comentar e questionar que a Unig, sim, é uma mola propulsora da economia municipal. É ela quem traz diversos investimentos para a nossa cidade, e nós temos que colocar isso como um louro para a nossa cidade. É uma grande riqueza de uma das poucas cidades que tem uma fundação municipal. Quando a gente fala de orçamento e de recurso, quero reforçar que dos 91 milhões de reais que se observa lá, e ontem foi
anteontem, né, foi comentado por um dos que participaram aqui, é que queria saber como é que é realizado esse orçamento. Na realidade, todo o recurso da Unig, em sua grande maioria, quase que 100%, é oriundo de mensalidades e serviços feitos com os próprios alunos. Ele não tem hoje uma verba exclusiva do município de Gurupi, naquele orçamento de 398 milhões, e que vai valor X para a universidade como forma de incentivo ou de incremento. Não existe esse recurso. Não se é tirado o recurso do Fundeb, ou não se deve, né? Tirar recurso do Fundeb ou de qualquer outro programa, como PNAE, PNAD, qualquer outro, que passe pelo município, para poder jogar dentro da Unig. Isso não existe. Não tem essa possibilidade. 75 milhões são só oriundos de mensalidade dos alunos, outros mais 5 milhões de serviços que são colocados para os alunos, como taxas e tudo mais. E lembrando que a Unig, por exemplo, tem convênios na área da saúde, que é o ambulatório, e várias extensões que juntam e somam esses 91 milhões de reais aí que foi falado. Estou só trazendo essa informação, porque foi colocada informação errônea por alguns em outras situações, não somente aqui, mas no geral, falta esse entendimento. E aquele percentual de obrigação dos 25% do município é que é a grande incógnita, né? Se nós temos hoje 67 milhões, nós temos quase 60 milhões que vem de contrapartida do Fundeb e também de outros fundos de receita para justamente garantir a educação, que é de obrigação constitucional do município, educação fundamental, né, e educação infantil, primeira e segunda fase. Esse aí, quase que 90% é bancado pelo próprio recurso da União. Aquele percentual da receita que o município arrecada, que deveria tirar aquela 1/4 parte, que é os 25%, é que a gente nunca descobre se o município realmente aplicou a contrapartida do município nesses investimentos. Ok. Senhor Danilo. Sobre a Unirg. A Unirg, eu cuido de administração em receita e despesa. Se ela tem tantos alunos, ela tem tanta de receita. Aí ela tem que administrar as despesas, cuidando de professores, manutenção e outras tantas coisas relativas ao funcionamento da faculdade. Então, é questão somente de administração. Todas essas questões de números e tudo se resumem. Receita e despesa. E quem não sabe administrar, pode vir dinheiro de onde que for e não funciona. O estudo fundamental, ele recebe dinheiro suficiente se ele é aplicado corretamente. Se não é aplicado, não há dinheiro que chega. Por isso que há tantos problemas nesse país, tantos governadores com processos, vereadores, prefeitos, etc., porque não cuidam da base, eu estou falando, e sempre estou falando isso, é administrar. Tudo que é administrado corretamente, que é feito com honestidade, com decência, com capacidade, funciona. Agora, o que não funciona? Esses órgãos públicos brasileiros, escolas, secretarias, hospitais, nada funciona. Por quê? Porque não há decência, não há honestidade. Nós precisamos mudar de modelo do país. Vou passar para o chat? Sim. Professora. Não, já ia chamar. Deixa eu replicar aqui. Considerando que a educação básica é responsabilidade da prefeitura, senhores, os senhores consideram que a não aplicação da totalidade desses recursos estão fazendo falta agora na educação básica, nesse momento de pandemia? Bem, vou responder de forma bem objetiva, com certeza. Até porque, vou deixar claro, Jefferson, que não existe sobra, não existe devolução por parte do município. Tudo que é encaminhado, por exemplo, para esse ano, nós temos uma média de 50 milhões vindo do Fundeb, em 6 tipos de receitas vindo do governo federal. Eu nunca vi na história da educação municipal ouvi falar que devolveu esse dinheiro para a União, no sentido de devolução, que não usou na educação básica. Então, realmente, tem que ter um pouquinho melhor de efetividade. O que acontece muito, tem alguém tentando, acho que, entrar aí, o que acontece muito, e a gente verifica essa situação, vocês estão me ouvindo bem? Sim. É os desvios e criacionismos de despesas. Existem os seminários, os encontros, que eu acho importante ter a saúde mental, fazer vivenciamento, né, de professores em encontros, é importante, mas às vezes fazer eventos para gastar 150, 200 mil reais com buffet ou algo nesse sentido, realmente é algo irracional para essa realidade. Se nós tivéssemos investidos, né, em dar um notebook de qualidade para um professor, que não custa muito, R$ 1.200, R$ 1.300, uma máquina excelente, como título, por exemplo, de meritocracia, de uma melhoria do IDEB, eu tenho certeza absoluta que o município de Gurupi está
efetivamente trazer um investimento realmente para a educação e não somente despesas, porque buffet, eventos, são tudo despesa. Eu digo, se nós pegássemos e colocássemos, por exemplo, investimento como um notebook como esse, uma coisa simples, e colocássemos vamos evoluir o IDEB em 2 pontos esse ano, no ano que vem mais 3 pontos, e vamos desenvolver, aquelas escolas que forem as melhores vão ganhar não somente medalhas, não somente troféus para colocar na parede, mas vão ganhar um incentivo a mais financeiro para dividir entre os professores, e qual foi o exemplo que foi feito agora recentemente pela Escola Veneza. Isso sim é incentivo, isso sim traz uma qualidade de ensino que vai se transformar em resultado para os alunos. Compreendo. Ok. Edmar? Neste momento, eu gostaria de solicitar que o microfone da professora Dúzia fosse aberto para que ela fizesse as 2 perguntas. Professora Dúzia. Professora Dúzia. Professora Dúzia. Microfone estragado. Passa para o outro enquanto eu converso com ela aqui pelo chat, Edmar. Professora, faz as 2 perguntas dela. Eu estou vendo elas aqui no chat, eu estou vendo aqui agora, acabei de verificar algumas aqui. Se quiserem. Só um minutinho, sargento. Eu quero fazer essas. Eu acho assim que nós fizemos com os demais pré-candidatos e eu acho que eu tenho que fazer com vocês também. Então vamos lá. Há uma diferença latente entre o ensino público e o privado em nosso país, tendo em vista que as cadeiras oferecidas pelas universidades e concurso público são ocupados, na sua maioria, por alunos remanescentes das redes particulares. Pós-pandemia, essa lacuna de aprendizagem tornar-se-á ainda maior. Os senhores consideram possível diminuir essa lacuna? Quer responder, seu Danilo, ou quer que eu responda? Pode falar que eu não estou bem a par da situação aí. Bem, eu diria que essa lacuna ela já é histórica, né? Ela é secular, ela passou por um processo muito além desse momento agora que nós estamos vivendo na última década, né? As políticas públicas que são colocadas, como incentivo de acesso, por exemplo, a pessoas de cor ou alguma outra situação que, porventura, venham achar que o indígena tem direito ou alguma coisa nesse sentido, nós somos a raça humana. Eu tenho o entendimento que isso estraga qualquer processo de civilização. É o meu pensamento pessoal. Mas isso tira, sim, alguns prejuízos. Volto a dizer que as escolas particulares, as privativas, que eu diria, elas têm sim uma autonomia orçamentária, dinâmica, a grade, elas têm uma autonomia, têm que cumprir, mas elas têm uma autonomia maior e têm hoje uma facilidade com os pais, que na maioria das suas vezes tem um recurso tecnológico, tem uma condição de trazer até pagamento de professores para poder auxiliar esses alunos. Quando a gente vai lá para as camadas da rede pública, quando a gente vai para a nossa realidade aqui do alunado da rede municipal, a gente vê que a gente tem alguns gargalos. Mas eu quero reforçar que pode adjudicar, porque a turma do ensino médio, por exemplo, a gente consegue sim fazer jornadas, consegue fazer algumas propostas para eles poderem se desenvolver de forma mais rápida. E eles não vão perder tanto, mas essa primeira fase aqui, a segunda fase, com certeza eles terão, porque o processo cognitivo de uma criança, uma vez interrompido, ele tem que voltar lá para o seu início. Então é um processo muito mais diferente do que tratar com um adolescente ou com um aluno já praticamente jovem. Ok. A minha penúltima pergunta. Uma parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, juntamente com a União Nacional dos Dirigentes de Educação, DIME, e a Fundação Lehman Covid, fizeram uma pesquisa. Dentre os dados coletados, o que mais chamou a atenção foi que 83% dos professores eles não se sentem preparados para dar aulas online. Essa pesquisa recém-divulgada revela os desafios dos docentes, incluindo a falta de apoio emocional e pedagógico durante essa pandemia. Qual estratégia você utilizaria para manter esse dado, respectivamente, a essa situação? Posso responder, seu Danilo? Eu não posso falar também. A Rocha. A questão é a seguinte: a discriminação em sala de aula. Isso acontece desde os tempos antigos, na minha idade também, que aconteceu. Então, esses problemas só vão ser amenizados e melhorados se nós tivermos a educação
eles vão diminuir drasticamente e nós podemos ser um país harmonioso, pessoas harmoniosas, civilizadas para conversar e entenderem o que nós precisamos. Caso contrário, essa discriminação não vai mudar. As pessoas são todas iguais, brancas, pretas, amarelas, isso não importa. Importa a capacidade da pessoa, importa a educação da pessoa, importa o que ela é. Ok. Como pessoa, como ser humano. Aí nós vamos ter um país diferente, nós vamos ter uma sociedade diferente. Isso não está acontecendo. Não adianta conversar muito e não fazer. Precisa fazer e não conversar tanto. Para isso existem acompanhantes, psicólogos que podem dar essa devida orientação para as crianças aprenderem a respeitar e obedecer os outros. Ok, sargento. Esse processo de empoderamento dos professores, ele não é uma coisa que se consegue conquistar em 15 dias ou 30 dias. Esse é um processo que tem que ser desenvolvido, desenvolvimento humano, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de gente. Então, como é que é feito isso? Hoje, o município de Grupi é um dos poucos que tem em sua estrutura de educação, aqui eu sei citar vários psicólogos que estão trabalhando dentro da educação, e que fazem parte de uma equipe multiprofissional, que se tivesse no momento de aula normal, estaria atendendo os alunos, combatendo bullying, alguns tipos de trauma nas crianças, gravidez precoce. Mas eles não estão. Eles poderiam estar muito bem, fornecendo algum tipo de suporte para esses professores nesse momento, aqueles que principalmente têm alguma dificuldade de acesso com as novas tecnologias ou se sentir empoderado para poder fazer uma transmissão de aula, porque eu tenho certeza que uma vez conquistado isso, o professor observando e conhecendo isso, ele vai se apaixonar por esse modelo de teleaula, de ensino à distância. Eu tenho como citar aqui agora, além dessas equipes multipedagógicas que nós já temos hoje dentro da rede municipal de educação, com profissionais ligados à psicologia, por exemplo, nós também temos o pessoal da saúde, e muitos deles não estão nesse momento também envolvidos em grandes outros atendimentos, das UBS, das unidades ou dos NAPs, e poderiam estar dando esse suporte para esses professores também. Então, é uma proposta simples de empoderamento, né, onde ele se sinta mais confortável e dá a mesma tranquilidade que ele tinha em sala de aula para poder, assim, fazer a transferência. Porque a transferência do saber, ela passa, sim, por uma sensibilidade humana. Ok, a última questão. A Universidade de Harvard, uma das mais conhecidas do mundo, ela considera muitíssimo importante assegurar que os líderes escolares recebam o apoio financeiro, logístico e moral, ambos imprescindíveis para o sucesso. Você optaria por exonerar ou reduzir a carga horária dos servidores num momento tão difícil financeiramente para a sociedade mundial, alegando economia e contenção de gastos? Quem? Seu Danilo? Posso falar? Pode, Rocha. Esse favorecimento para os profissionais de competência, isso é salutar, porque todo profissional que trabalha honestamente tem capacidade, ele deve ser remunerado porque dá mais ênfase, dá mais motivação para ele desenvolver o trabalho que ele faz. Todo ser humano, ele recebendo bem, ele trabalha bem, ele faz as coisas melhores, ele orienta melhor e faz a melhor coisa possível para o seu semelhante. Agora, não podemos fazer excessos. Sempre tem que ser moderadamente para que não surjam outros interessados que não têm nada a ver com o assunto. Porque o ser humano é egoísta e sempre quer algo mais. Ok. Sargento? Bem, eu deixo bem claro, no meu posicionamento com relação aos professores exonerados, apesar de eu ser um grande defensor de concurso público, que eles foram os grandes prejudicados, né? São 80 famílias aí que foram desempregadas depois da data do dia 20 de março, então não conseguiram nem ter acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Eles estão naquela lacuna, porque até agora não receberam nada. Lembrando que eles, inclusive, foram provocados, assediados a assinarem um distrato que, na realidade, é contrário à própria lei que nós aprovamos aqui do vereador Ivanilson, que garante que eles deveriam ter cumprido pelo menos 60% daquilo que foi contratado, e isso não foi obedecido pelos gestores atuais. Mas todo mundo que é de Grupi ou conhece a gestão pública sabe como são essas manobras, né? E eu espero que pelo menos ele pague logo esses 80 exonerados aí, essas verbas decisórias, que eles têm direito, porque tem muitos deles que estão precisando mesmo. Ok, Edmar? Certo. Professor Gilson, duas perguntas aqui do chat, e a professora Dúzia chegou a fazer. Considerando o censo
do IBGE de Gurupi, escolas e CMEs do tempo integral fazem parte da sua proposta governamental? É a primeira pergunta. Sim, eu vou responder isso e vou diferenciar duas coisas. Uma coisa é tempo integral, o que é muito diferente, eu falo isso para o professor Carlos, o professor Wellington que está aqui, outros profissionais da educação que estão acompanhando aqui, que eu vi agora há pouco, a Solange. Tempo integral não é ensino integral. O ensino integral ele tem que ser integralizado com objetos educacionais, metodologias educacionais e tempo que não é somente livre. Não adianta eu falar que tem uma escola em tempo integral em Gurupi, que eu tenho um caso de uma escola em tempo integral, em que eu coloco os alunos lá, simplesmente na quadra, revezando posicionamento ou hora de lazer. Não é essa a ideia, porque essa ideia é promovida na educação infantil com tempo de recreação. Então, tem que ter um conjunto de atividades que envolva o empreendedorismo, a economia doméstica, que envolva conceitos de sociedade, de direitos, uma série de propostas que vão complementar essas grades aí, e eu sou defensor, sim, do ensino integral, não de tempo integral. Certo. O senhor Danilo, por favor. Sim, a escola integral se resume mais ou menos nisso. Só que a educação, o conhecimento é fundamental. A recreação faz parte. O tempo de um dia integral é café, almoço, janta, estudos, recreação, esporte. A criança ela deve ser orientada nesse conjunto de fatos para que ela saiba definir e saiba conviver com todos esses momentos. Esse é o tipo de escola integral, onde que ela convive, interage e tira suas diferenças os colegas e os professores observando para fazer a correção, para fazer as possíveis correções que possam surgir. Escola integral é para interagir, para conhecer e para aprender. Certo. Vamos à próxima pergunta aqui. Aos dois, qual o perfil do secretário de Educação da sua gestão, caso os senhores sejam eleitos? Seja professor, de preferência, como eu já tenho uma proposta de lei aqui dentro da Câmara Municipal, que seja um professor da própria rede, porque esse sim entende a realidade daquilo que ele vai gerir. Não tenho dúvida, não tenho o que questionar, não quero entrar na individualidade do atual secretário municipal de Educação. Mas a ausência dele em momentos como esse mostra que realmente a gente tem que avançar muito mais. E acredito que nós temos, sim, diversos professores, diretores, coordenadores hoje que têm capacidade de gerir a pasta da educação. Sendo prefeito, sendo eleito agora esse ano, a eleição será feita por meio de uma indicação tripla da própria categoria de alguém da rede municipal de educação. Essa sempre foi minha proposta e ela está registrada aqui nos autos dessa Casa de Leis. Certo. Senhor Danilo? Oi, exatamente. Professor é o sujeito indicado para ser secretário da Educação, médico para saúde. Em todos os setores, profissionais qualificados e competentes. Só assim nós vamos fazer uma mudança. Caso contrário, politicamente, é só para arrumar encrenca e não resolver nada. Certo. Professor Gessiane, alguma consideração a respeito? Como é que é? A professora Gessiane... Sim, eu vou citar a pergunta da Núria aqui. Eu achei ela bem pertinente. O que o vereador... O que o sargento Genilson e o senhor Danilo acham do não cumprimento do pagamento aos professores de acordo com o plano de cargos, carreira e salário da categoria, em que 8 anos de gestão, a atual gestão não foi... Espera aí, deixa eu ver. O que os pré-candidatos acham do não cumprimento do pagamento aos professores, de acordo com o PCCR da categoria, em que 8 anos de gestão do atual prefeito não foi e não se preocupou em cumprir? Bem, posso falar? Eu vou responder aqui rapidamente. Esse plano de carreira e salário ele já está hoje judicializado.
O prefeito realmente demorou 4 anos para construir um plano de carreira, 2 anos para começar a implementar, e nos últimos 2 anos ele não implementou. Na realidade, hoje ele tem uma dívida, não somente com a educação, porque a educação foi pago o nível de progressão, um apenas. Está faltando outro nível, são o nível vertical e os níveis horizontais, só tem pago um. Então tem uma grande dívida também com as outras categorias da educação, do quadro geral, da saúde, mais ainda. Então pode ter certeza que essa dívida hoje é algo em torno de 28 milhões de reais, só dos anos de 2019 e dos anos de 2020, que deixou de ser cumprida. E isso sim traria um fator motivacional, porque um professor de grupo hoje ganha menos do que muitas cidades a nível de Tocantins. Se a gente for levar em consideração o piso que é pago, por exemplo, em diversas cidades do Maranhão, chega a dar o dobro do que é pago no município de Grupi. Exatamente. O grande problema dos administradores do Brasil, eles não cuidam do que é fundamental. Fundamental é a educação. E quem que tem que ser remunerado adequadamente é o professor. Ele tem que receber pelo sacrifício, pelo trabalho, pela disposição de ensinar as crianças. Mas, normalmente, ele é colocado de lado, não recebe aquilo que ele merece. É prometido para ele muitas coisas e eles não cumprem. Então, na realidade, o professor é obrigação da administração pública, estadual ou federal, cumprir as suas obrigações, remunerando adequadamente os profissionais que dão o tom do Brasil, que deveriam dar o tom do Brasil. Educação. Educação. Ok. Nós temos uma pergunta bem interessante também da professora Márcia Ponce. Ela pergunta, pré-candidatos, qual suas propostas para melhorar o índice de desenvolvimento educacional do Brasil, IDEB, do nosso município? Bem, para começar, nós iríamos implantar um sistema de meritocracia. É igual eu tentei colocar aqui na Câmara, e nós conseguimos há 3 anos, com o apoio dos outros vereadores, aprovar, por exemplo, uma homenagem aqui na Câmara que relaciona aos professores de destaque do ano. Isso é uma maneira de incentivá-los a terem boas práticas. Mas em se tratando de IDEB, que são resultados, né, metrificados por organizações externas, eu deixo bem claro que eu sou adepto à meritocracia. Por que não criar um sistema dentro do município, já que nós temos gestão de recursos para as escolas, existe um recurso específico para cada escola, e ele tem autonomia de administrar aquele recurso. Então, por que não colocar uma autonomia, uma flexibilização para aquele que tiver uma situação de um resultado mais elevado que os outros municípios, que as outras escolas, por exemplo, as 5 primeiras, por exemplo, que tivesse evolução de 2 pontos, de 3 pontos, pudessem ter um benefício financeiro que pudesse investir em alguma melhoria para a escola, para os professores, e de alguma forma ou de outra afetaria no resultado dos próximos alunos, nos próximos testes. Ok, senhor Danilo? Essa questão é o seguinte, eu vou citar um exemplo de criança. O nosso professor, quando eu era menino, ele fazia perguntas, selecionava para 4 turmas e fazia perguntas volta e meia quando alguns estavam conversando. Aquele que respondia recebia uma nota, aquele que não respondia tinha que fazer no caderno tantas frases. Então, nesse caso, é o seguinte, quem trabalha, quem faz, quem tem mérito, tem que receber um prêmio. Quem não faz, não recebe. Isso aí é uma coisa natural e lógica que deve acontecer. Então, a coisa vai começar a melhorar. Ok, nossa última pergunta aqui. O jornalismo do Tocantins Notícia está perguntando aos pré-candidatos qual a maior falha na educação municipal de Gurupi hoje, em ambos entendimentos? Não Posso valorizar... falar? Não valorizar de um profissional de educação. Hoje eles não são valorizados como deveriam ser valorizados, para que eles sim fossem o grande reflexo estrutural, tecnológico, ou até de empoderamento do próprio profissional junto à sua família. Como eu vou lidar com uma situação de estimular pais e responsáveis de alunos a estarem na escola, se às vezes eu não incentivo nem a minha própria comunidade de profissionais a terem essa automotivação? Então, com certeza passa por em sua grande parte de incentivos e melhorias e condições de trabalho. Ok. Senhor Danilo. Oi. Senhor Danilo, qual a maior falha da educação municipal hoje, no seu entendimento? Não é uma falha do Tocantins, de Gurupi, é uma falha do Brasil. O que falta nas escolas brasileiras
o que falta nas escolas do Brasil, de Gurupi e do Tocantins, é disciplina e conteúdo. Falta ordem, falta respeito. Tem que mudar esse tipo de atuação. O professor é o chefe, o professor é o mestre, o professor é que tem que ser respeitado em sala de aula. O professor tem que ter conteúdo, tem que diversificar. Tem que fazer a parte funcionar. Um professor que lê turmas do primário, antigamente, ele tinha mais respeito, mais ordem, mais conhecimento, sem ter conhecimento que hoje. Porque hoje a professora conversa ou fala alguma coisa, o aluno não está nem aí. Então tem que ter disciplina, tem que ter respeito. Isso vem de casa, vem do professor, vem do prefeito, vem do diretor e principalmente dos professores. O professor que não tem disciplina, não tem respeito, reclame com o diretor, reclama com quem for necessário, mas tem que colocar disciplina e conteúdo em sala de aula. Ótimo. Edmar, com você. Eu dei uma olhadinha aqui. Eu acho que ao pessoal aí que está participando aí, mandando mensagens no chat aí, as perguntas, eu acredito que conseguimos atender, mas devido ao tempo, a gente vamos interromper. O debate está muito bom, agradeço aí o pessoal que está presente, mas a gente tem um cronograma a seguir. Este webinar foi pensado justamente para isso, para que houvesse essa interação dos participantes com os convidados e ela que se mostrou presente. Porém, amanhã nós temos outros convidados aqui e eu gostaria de frisar o convite aí para os nossos participantes que possa retornar amanhã para a gente continuar o nosso questionamento. Devido ao tempo, a gente vai ter que encerrar. Por isso, eu gostaria de agradecer ao senhor Danilo, gostaria de agradecer ao Genilson, em nome da equipe organizadora aí. O Partido Patriota nos deu essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho e gostaria de agradecer. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, aos nossos espectadores. Obrigado aos convidados. Professora Gerciane, muito obrigada. Valeu muito pelo trabalho. E que amanhã possa estar de volta para mais questionamentos. Deixa eu só fazer uma última fala, rapidinho. Parabenizar a situação. Primeiro, parabenizar o Partido Patriota pela organização, a Úrsula, o Fale, o Sebastião, o Luiz e os demais organizadores aí, tá? Toda a equipe do Patriotas e também você, professora Jefciane, o Edmar que está mediando, a Jefciane está mediando, todos os demais profissionais, tá? Hoje nós tivemos aqui um número grande, expressivo de pessoas participando. Vou me manifestar e responder todas as perguntas aqui no chat assim que finalizar aqui e quero deixar bem claro uma outra situação. Nós temos que trabalhar em cima de soluções e propostas. O meu posicionamento, que não foi dado ainda a oportunidade para a parte final, que eu queria deixar aqui pontuado, é que nós poderíamos fazer, sim, um retorno escalonado. Principalmente as turmas de segunda fase, que pode iniciar de forma mais breve, porque eles têm uma condição mais técnica e também cognitiva de entender sobre o distanciamento. Já as turmas de primeira fase, o ensino infantil já é bem claro e bem exposto pelo CNE, que não tem condição alguma de nós fazermos trabalho remoto, mas os pais podem, sim, pegar esse material nas escolas, principalmente da educação infantil e da primeira fase, pegar esses materiais que são trabalhos que se desenvolvem em casa, que antigamente chamavam de tarefa de casa, manda-se para eles poderem fazer esse trabalho dentro da sua rotina, e o da segunda fase, que é do 5º, do 6º ao 9º ano, a gente vai trabalhar uma ideia de atender esses adolescentes aí dentro de uma alternância, né? E 2 pontos que foram cobrados nas outras videoconferências que não foram colocadas. Zona rural. Nós podemos, sim, voltar a ter aula também na zona rural, de forma gradativa, de forma separada, e algum grupo de alunos podem fazer as aulas, por exemplo, de forma, sejam integrais no sábado e no domingo, sexta, sábado e domingo. E os outros grupos, por exemplo, para ficar salas com 10 alunos, com 15 alunos, trabalham segunda, terça, quarta, por exemplo. E os outros grupos trabalham quinta, sexta e sábado. E assim se descansa pelo menos um dia da semana. Porque tem que haver um sacrifício. E essa nova modulação de turmas, de conteúdo, tem que ser aplicado. Uma criança ela não pode deixar um conteúdo sem ser desenvolvido, porque a história é importante, a geografia é importante, não é só o cálculo, não é só o português. Todas as disciplinas fazem parte de uma estrutura de ensino. Então, por que não dividir a zona rural, por exemplo, em salas que tenham no máximo 15, 20 alunos, né, com distanciamento razoável, 3 dias por semana, depois 3 dias, e assim a gente consegue tirar um pouco desse atraso. Com relação aos especiais, eu tenho um dado importantíssimo. São 168, se eu não me engano, alunos especiais nós temos dentro de Gurupi hoje. Por que não trabalharmos nas escolas que estão paradas, uma concentração em 3, 4 unidades que poderiam dar essa educação e esse intercalamento, e trabalhar todos eles em modalidade mais conjunta, para eles não perderem tanto. Porque, por exemplo, uma criança que tem TEA,
uma vez interrompido o processo dele de aprendizado e cognitivo, não se recupera mais. Isso eu garanto para a senhora. Nós temos aqui a Elisângela, professora, Leide Daiane, né, que sabem dessa realidade aí. Tá bom? Desculpa interromper, mas nós o programa realmente venceu. Tá, mas eu queria deixar porque eu achei que teria um momento para essas propostas finais. Sim, mas assim, a gente não acabou não trabalhando na Rondural com você, então são vários candidatos, a gente acabou distribuindo isso para que pudessem ter explanação com todos os pré-candidatos. E gostaria de agradecer ao senhor Danilo. Então, você tem direito também a uma tréplica, faça suas considerações finais, assim como a gente tem um tempo com o Genilson. O senhor Danilo tem um tempo aí só para agradecer e fazer as suas últimas considerações. Oi. Agradeço esse convite, agradeço os participantes, os entrevistadores e o que é fundamental. O país precisa de uma nova estrutura administrativa para fazer a diferença. Caso contrário, a gente faz reunião, faz palestras, faz isso, faz aquilo, mas os problemas vão continuar. Brasil diferente. Brasil com uma administração moderna, eficiente, criativa, para que nós possamos sair desse terceiro mundo e entrar numa civilização decente e honesta. Beleza, é isso aí. Beleza. Ok, seu Danilo, obrigado. Já vou fazer minhas considerações. Agora eu quero também. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mediando juntamente com vocês, agradecer a participação dos dois pré-candidatos, dos meus colegas, de todos que estiveram presentes nessa webconferência, e já convidá-los para amanhã. Amanhã nós teremos 2 webconferências. Às 20 horas nós teremos o pré-candidato Adailton Fonseca. Na segunda webconferência, às 21 horas, com o pré-candidato Ivanilson Marinho, e nós contamos com a participação de todos vocês. E se algum professor quiser encerrar amanhã mediando juntamente comigo, o convite está aberto. Muito obrigado, boa noite. Ok, professora, obrigado. Então, pessoal, a todos que nos acompanharam até aqui, a gente encerra aqui mais uma noite de web seminário e amanhã estaremos presentes. Como a professora já falou, no primeiro horário estaremos com o professor, com o pré-candidato Adailton, às 20 às 21, e no segundo horário nós estaremos com o pré-candidato Ivanilson. Agradeço a todos aí, boa noite, muito obrigado.